E se você estivesse vivendo apenas uma parte daquilo que Deus realmente preparou para a sua vida? Imagine descobrir que há um propósito divino, específico e poderoso, esperando para ser cumprido através de você. Será que você está no caminho certo? Ou será que existe algo maior que o Senhor deseja revelar? Fique comigo até o final deste vídeo, porque a última revelação será a mais impactante de todas. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Alma Avivada, um lugar onde compartilhamos palavras que edificam, transformam e aproximam você da vontade de Deus. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida e sobre a sua casa. Hoje vamos mergulhar em uma das questões mais profundas da caminhada cristã: como descobrir o chamado de Deus para a sua vida. Se você já se perguntou por que nasceu, qual é a sua missão ou como pode servir ao reino de Deus da maneira certa, este vídeo é para você. Mas antes de prosseguirmos, quero te convidar a se inscrever no canal Alma Avivada, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Você não está aqui por acaso. Deus quer falar contigo. Agora, antes de avançarmos, vamos orar juntos. Feche os olhos, levante as mãos e abra o coração para receber essa oração. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, entramos na Tua presença para buscar direção e entendimento. Espírito Santo, revela-nos os mistérios do Teu propósito para cada um de nós. Que a mente e o coração de cada pessoa que está assistindo este vídeo sejam iluminados pela Tua verdade. Derrama sabedoria, clareza e discernimento para que possamos ouvir e obedecer ao Teu chamado. Abençoa, Senhor, cada vida que se conecta com esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Agora abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 1, versículos 4 e 5, onde o Senhor declara ao profeta: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, às nações te dei por profeta. Essa passagem revela uma verdade extraordinária. Deus tem um plano para você antes mesmo de você nascer. O Senhor não criou ninguém por acaso. Cada pessoa tem um chamado específico, um propósito desenhado pelas mãos do Criador. Mas como descobrir esse chamado? Como saber exatamente para o que Deus nos escolheu? Muitos cristãos passam anos vivendo sem clareza sobre essa questão. Alguns até duvidam que tenham um chamado especial, achando que apenas pastores, missionários ou pregadores são chamados por Deus. Mas isso não é verdade. A Bíblia nos ensina que todos temos uma missão no reino. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso significa que Deus preparou algo para você realizar. Ele tem obras específicas que só você pode cumprir. Mas para descobrir esse chamado, há 3 passos fundamentais que muitas pessoas ignoram. O primeiro deles é o despertamento espiritual. Você já percebeu que algumas pessoas vivem a vida cristã de forma automática? Elas vão à igreja, oram, mas nunca experimentam uma verdadeira transformação. Isso acontece porque falta um despertamento espiritual. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos orienta: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira chave para descobrir o seu chamado é sair da rotina religiosa e buscar intimidade verdadeira com Deus. Você precisa se perguntar: estou vivendo no automático ou realmente tenho buscado conhecer a Deus de todo o coração? Se essa mensagem está falando ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, desperta-me para o teu propósito. Agora que entendemos a importância do despertamento espiritual, precisamos falar sobre o segundo passo essencial para descobrir o chamado de Deus. Prossiga comigo neste vídeo, porque a revelação final será a mais impactante de todas. O segundo passo essencial para descobrir o chamado de Deus é a obediência à direção divina.
Muitas vezes queremos saber o nosso propósito, mas não estamos dispostos a obedecer às pequenas instruções que Deus já nos deu. Queremos respostas claras, mas ignoramos os sinais que Ele nos envia diariamente. A Bíblia nos mostra um exemplo poderoso disso, em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 4, onde Deus fala com Abraão. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O chamado de Abraão exigiu fé e obediência. Deus não revelou todos os detalhes do caminho, mas ordenou que ele desse o primeiro passo. E o que Abraão fez? Ele obedeceu. Isso nos ensina algo muito importante. O chamado de Deus não é revelado de uma vez só, mas conforme damos passos de obediência. Muitas pessoas estão esperando por uma visão grandiosa ou por um sinal sobrenatural, mas a verdade é que Deus nos guia no dia a dia. Se você quer descobrir o seu propósito, pergunte-se hoje: será que estou obedecendo ao que Deus já me disse? Se a sua resposta for não sei ou não tenho certeza, aqui está algo que você pode fazer. Volte ao último momento em que sentiu Deus falar com você. O que Ele te pediu? O que Ele colocou em seu coração? Muitas vezes, o próximo passo só será revelado depois que cumprirmos aquilo que já foi ordenado. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, pare de tentar entender tudo antes de agir. Apenas obedeça. Deus nunca nos dá um chamado sem antes nos preparar para cumpri-lo. Se esta palavra está falando com você, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a obedecer à tua vontade. Mas atenção, há um terceiro passo que poucos falam, e sem ele, muitas pessoas acabam se desviando do seu chamado. Ele será revelado a seguir e pode transformar completamente a maneira como você enxerga a sua missão. Continue comigo, pois essa próxima parte é essencial. Já vimos que para descobrir o chamado de Deus, é essencial despertar espiritualmente e obedecer à direção divina. Mas há um terceiro passo que muitos ignoram e, por isso, acabam se desviando do propósito de Deus: a preparação para o chamado. Imagine alguém sendo chamado para ser um grande médico, mas nunca estudando medicina. Ou um soldado indo para a guerra sem antes passar pelo treinamento militar. No reino de Deus, não é diferente. Antes de nos enviar, Deus nos prepara. Isso aconteceu com Moisés. Quando jovem, ele acreditava que estava pronto para libertar o povo de Israel, mas agiu no impulso e acabou fugindo para o deserto. Somente após 40 anos de preparação no anonimato, Deus o chamou através da sarça ardente para cumprir sua missão. Isso nos ensina que o tempo de preparação não é tempo perdido, mas tempo de capacitação. Muitas pessoas querem descobrir seu chamado e entrar imediatamente no ministério, mas ignoram a necessidade de crescimento, aprendizado e maturidade espiritual. Veja o que diz Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ou seja, Deus usa os desafios para nos preparar. O tempo de espera não é um tempo sem propósito, mas um período onde Ele trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Agora, pense um pouco. Você já se sentiu frustrado por não ver as promessas de Deus se cumprindo rapidamente? Você já se perguntou por que Deus ainda não te revelou algo maior? A resposta pode estar na sua preparação. Em vez de questionar, use esse tempo para aprofundar sua vida de oração e intimidade com Deus, buscar conhecimento na palavra e crescer espiritualmente. Servir onde Deus já te colocou, mesmo que pareça pequeno. Muitos querem um grande ministério, mas desprezam as pequenas oportunidades de servir.
Porém, a Bíblia nos ensina em Lucas capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se você deseja ser usado por Deus, comece agora com o que tem em suas mãos. Não espere por um grande momento para cumprir seu chamado. Deus usa aqueles que são fiéis nas pequenas coisas. Se essa palavra está falando com você, escreva nos comentários: Senhor, prepara-me para cumprir o teu chamado. Mas ainda há um último passo, e ele é o mais importante de todos. Sem ele, você pode até descobrir o seu chamado, mas nunca conseguirá vivê-lo em plenitude. Fique comigo, pois essa revelação final pode transformar completamente a sua jornada espiritual. Chegamos ao ponto mais importante desta jornada. Já falamos sobre despertamento espiritual, obediência e preparação. Mas há um último passo que define se você viverá ou não plenamente o seu chamado: a perseverança na missão que Deus te confiou. Muitos cristãos começam bem, descobrem seu propósito, dão os primeiros passos, mas desistem diante das dificuldades. E essa é uma das maiores armadilhas espirituais. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que foram chamados, mas precisaram perseverar para cumprir sua missão. O próprio apóstolo Paulo enfrentou perseguições, prisões, naufrágios e traições, mas declarou em 2ª carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, não basta apenas descobrir o chamado, é preciso permanecer firme até o fim. Agora pare por um momento e reflita: será que você já esteve perto de desistir? Já sentiu que não era capaz ou que as dificuldades eram grandes demais? Se sim, você não está sozinho. Todos que vivem o chamado de Deus enfrentam provações. Mas há uma promessa para aqueles que perseveram. Gálatas capítulo 6, versículo 9 nos ensina: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Isso significa que se você permanecer firme, no tempo certo verá o fruto da sua obediência. Mas como permanecer firme no chamado? Aqui estão 3 chaves fundamentais. Mantenha os olhos fixos em Jesus, não nas dificuldades. Quando Pedro andou sobre as águas, ele afundou porque olhou para o vento ao invés de olhar para Cristo. Se você focar nos problemas, será tomado pelo medo. Mas se focar em Deus, será sustentado. Cerque-se de pessoas que fortalecem sua fé. A caminhada cristã não deve ser solitária. Busque irmãos que te ajudem a perseverar e evite aqueles que enfraquecem sua fé. Lembre-se constantemente da promessa: Deus não mente. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Não importa o que aconteça, confie no Senhor e siga em frente. Se você chegou até aqui e esta mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: Eu não vou desistir do meu chamado. E antes de encerrarmos, eu quero orar por você. Feche os olhos, levante as mãos e receba essa oração. Senhor nosso Deus e Pai, eu te louvo por cada pessoa que assistiu este vídeo até o final. Que esta mensagem tenha sido como uma semente poderosa plantada em seus corações. Espírito Santo, fortalece aqueles que estão cansados, renova as forças dos que pensaram em desistir e traz clareza para aqueles que ainda não enxergaram seu propósito. Em nome de Jesus, que cada um aqui receba ousadia, fé e perseverança para cumprir o chamado divino. Eu declaro vitória sobre cada vida em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou com você, não saia sem se inscrever no canal Alma Avivada, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra. E não pare por aqui. Assista a este outro vídeo que está aparecendo na tela agora. Nele você encontrará mais uma revelação poderosa para a sua vida espiritual. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.